Vamos lá, vamos começar com a pergunta básica. O que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita, seja bom, seja ruim, seja de uma maneira consciente ou não. Muitas crenças, inclusive, são formadas de maneira involuntária, sem você querer, entre aspas, né? Sem você perceber. Elas são criadas na sua mente. Como que elas são formadas? Através de imagens que você viu, através de sons que você ouviu, através de falas que você ouviu outras pessoas falando, desde que seja de maneira recorrente, repetidamente e com sentimento envolvido, ou um forte impacto emocional, com muita emoção, com muito sentimento envolvido naquele momento. Deu para entender? É legal vocês entenderem também, pessoal, que para que uma crença se fixe e se realize, não basta que ela seja repetida, entendeu? É preciso que haja um sentimento junto, uma emoção junto. Por que vocês, muitos já devem ter, vocês estão aqui, já devem ter tentado pensar positivo e ficar pensando positivo, pensando positivo, pensando positivo, e nada acontece, você fica pensando positivo. Por que não acontece? Porque só o pensar positivo não basta. Só o eu sou linda, eu sou forte, eu sou poderosa, o eu sou somente não basta. Precisa ter uma conduta emocional junto. Então, como que vai funcionar? Se você fizer isso repetidas vezes com conduta emocional, com emoção, com sentimento, entende? Então, para uma crença se fixar e se realizar, é necessário que haja sentimento, emoção junto. Por que eu digo isso? Há um tempo atrás, ainda, né, a gente não conhecia tão profundamente, não tinham tantos estudos, e as pessoas, e foi colocado na cabeça das pessoas que se elas repetissem a mesma coisa várias vezes, aquilo se tornaria uma verdade. Não deixa de ser verdade, mas falta uma coisinha aí, tá? Hoje já é mais do que comprovado cientificamente que a crença, para se fixar, ela precisa ter a conduta emocional. E, importante, isso vale tanto para as crenças positivas, fortalecedoras, quanto para as crenças negativas e limitantes, tá? Então, o mesmo trabalho que você tem para formar uma crença ruim, você tem para formar uma crença boa. Então, já que você vai gastar a mesma energia, né? Vamos gastar na crença boa, né? Quando as crenças começam a ser formadas na nossa mente, desde que a gente começa a ter vida dentro do útero da nossa mãe. Então, o nosso coraçãozinho tá lá batendo, a gente já tá formando crenças na nossa mente, embora a gente ainda não tenha uma mente formada, né? Mas vocês vão ver, quando eu for explicar a questão biológica da crença, a biologia da crença, vocês vão entender que cada célula já tem uma possibilidade de crer. Vocês vão entender isso, eu vou procurar explicar de uma maneira bem simples, mas vocês vão entender. Por enquanto, saibam e se abram para entender e aceitar isso. Desde a barriga da sua mãe, você já tem formação de crenças na sua mente. Desde a barriga da sua mãe até mais ou menos os 7 anos de idade, você não tem filtro nenhum. A nossa mente, até depois de adultos, até quando a gente morrer, ela não vai saber diferenciar o que é realidade do que é fantasia. Isso ela nunca vai saber diferenciar. É a sua consciência que vai dar essa noção para a sua mente, tá? E quando a gente tem até os 7 anos de idade, mais ou menos, a gente não tem consciência nenhuma mesmo, a gente não tem discernimento, a gente ainda está aprendendo as coisas. Então, nessa fase, tudo o que entra, a sua mente segura como se fosse uma verdade, ou seja, como uma crença. Por isso que tanto é falado, né, se falado para tomar cuidado com o que as crianças escutam, assistam, porque isso já vai criar uma crença na cabecinha delas, seja algo bom, seja algo ruim. Através da repetição, se elas ficarem ouvindo e vendo muitas vezes, né?
seja por algum impacto emocional muito forte que de repente elas sentem. Eu vou dar um exemplo. Eu aprendi num curso de análise corporal o que acontece na barriga da mãe. Olha que interessante. Por exemplo, isso não tem nada a ver com o que a mãe está sentindo. Isso que é importante, viu, gente? Quando está dentro da barriga da mãe, as crenças estão sendo formadas, não importa o que a mãe está sentindo naquele momento. Importa como o feto recebe aquela informação, aquela sensação. Por exemplo, se coloquem no meu lugar, tá? Eu sou o feto e a minha mãe está grávida de mim. Eu tô lá muito pequenininha, às vezes eu não tenho nem bracinho nem perninha ainda. Mas a minha mãe leva um susto. Num determinado momento, ela se assusta com uma lagartixa, por exemplo. No momento em que ela se assusta, o útero dela se contrai, se comprime. E aquele lugar quentinho, com muita irrigação sanguínea, aconchegante, confortável, que eu estou amando, de repente ele fica escuro, frio e sem irrigação sanguínea. E aquilo me causa um medo, um pânico, um medo de morrer, por exemplo. Só que a minha mãe não tá com medo de morrer. Ela não tá com medo de algo muito ruim. Ela só levou um susto por conta de uma lagartixa, ou levou um susto, sei lá. E esse susto fez o corpo dela ter uma sensação, né? Ter um espasmo ali, em que levou o útero a se contrair, a ficar mais frio, a ter menos irrigação sanguínea. Isso causou em mim uma sensação de medo, de nervoso, de angústia. Porque o feto, ele não sabe que tem esse mundo aqui fora. Para ele, o mundo é aquele ali dentro. Então, se ele está acostumado com o mundo de um jeito, de repente esse mundo muda, é natural que ele sinta uma sensação de medo de morrer ali naquele momento, tá? Isso significa que ele vai ter medo de lagartixa quando ele crescer? Não, porque ele não sabe o que é lagartixa. Mas significa que já foi colocado um gatilho na mente dele, que toda vez que ele passar por um processo de mudança brusca de ambiente, por exemplo, é um exemplo, tá? Esse é um exemplo. Ele vai sentir a mesma sensação que ele teve lá na barriguinha da mãe, quando a mãe levou o susto. Isso vai gerar um medo nele, e esse medo vai determinar um comportamento. Eu não sei, lá no útero ele pode ter, na hora que ele sentiu aquele medo, ele pode ter se paralisado, ficado paradinho, com medo. Na vida adulta, na hora que esse medo vier, ele vai ficar paralisado. Seja paralisado na área profissional, seja paralisado na área de relacionamento, seja paralisado na área financeira. E essa mudança não precisa ser sempre ruim, às vezes mesmo uma mudança boa. As pessoas têm medo da mudança boa por conta dessas sensações que são engatilhadas na mente delas quando crianças. Que loucura, né? Mas é assim mesmo que acontece. E tudo isso que eu tô falando pra vocês não saiu da minha cabecinha não, tá? Saiu de muito estudo e de muita coisa que já foi comprovada cientificamente. Aliás, tudo que eu falar aqui tem base científica comprovando, tá? Então podem acreditar mesmo. E uma coisa que eu não me toquei, eu tô falando aqui gatilho, engatilhando, eu não sei se vocês sabem o que é isso, o engatilhar, gatilho mental. Imaginem uma arma, numa arma você tem que engatilhar, né? Para a arma estar preparada para atirar, por exemplo. Não entendo muito de arma, mas eu acho que é assim, né? O gatilho mental, ele funciona da mesma maneira. Há uma situação que ficou gravada lá na sua mente, uma sensação. Quando você vivencia uma situação parecida, é como se essa situação tivesse um gatilho gravado lá dentro, para trazer à tona todas as sensações que você sentiu naquela época lá atrás, agora, para a situação que você está vivenciando hoje. Isso é gatilho. E esses gatilhos, eles estão todos gravados no inconsciente. Então você não sabe, você percebe só quando o botãozinho é apertado, quando vem à tona, tá?
Claro, gente, que aqui eu tô explicando de uma maneira leiga para vocês, com uma linguagem muito simples, tá? Tem como vocês entrarem mais profundamente nessa questão para entender sobre gatilhos mentais. E aí há livros, há estudos para vocês entenderem melhor. Eu tô passando aqui de uma maneira muito superficial e simples para vocês começarem a ter uma noção do que acontece na sua mente e ali lá na frente, na hora que a gente... Muito bem, agora que vocês já entenderam o que é crença, como que elas são formadas, eu vou explicar para vocês uma maneira de vocês formarem uma crença, uma maneira ativa de vocês formarem uma crença, tá? E claro, se vocês fizerem isso com frequência, repetidas vezes e colocando conduta emocional, você consegue colocar uma crença fortalecedora, uma crença boa, uma crença de poder, de vitória na mente de vocês. Para isso é importante que vocês limpem as crenças ruins, né? As crenças que te limitam, as crenças que te bloqueiam, tá bom? Mas eu já vou ensinar uma maneira de vocês ativarem essa formação de crenças boas, de crenças fortalecedoras, tá? Vamos lá. Uma das maneiras de você criar novas crenças, formar novas crenças, é você fazer um ciclo, um movimento que se inicia com a sua comunicação. A comunicação verbal e não verbal, tá? Então, a comunicação através do que você diz, fala, escuta, e a comunicação através do seu corpo, do seu comportamento, da sua manifestação corporal, certo? Essa comunicação, quando você comunica, por exemplo, vitória, essa comunicação vai gerar um pensamento. São pensamentos que são imagens, diálogos internos, coisas que você fica ouvindo internamente, sabe? Quando parece que tem alguém falando no seu ouvido. Esses pensamentos e esses sentimentos, acumulado com tudo isso que eu falei antes, vão gerar crenças que são fortalecedoras, boas, legais ou negativas, tá? Mas aqui a gente vai focar nas positivas. E essa crença positiva, ela vai resultar numa nova comunicação. Dessa vez ainda mais poderosa, mais forte, vai comunicar mais coisa boa. E essa comunicação vai gerar pensamentos, esses pensamentos vão gerar sentimentos e esses sentimentos vão gerar crenças. Então, percebe que é um círculo bom se você está comunicando coisa boa. Quando você comunica coisa ruim, o que acontece? A comunicação através das palavras, do que você diz, do que você escuta, do que você vê, você passa a comunicar coisas ruins, você vai ter pensamentos ruins, sentimentos ruins e vão resultar em uma comunicação ruim também. Então você percebe o mesmo caminho que você faz para ter uma crença positiva, você também faz para ter uma crença negativa. Então está nas suas mãos qual tipo de crença você quer colocar aí dentro, tá? Lembre-se, é tudo circular, é tudo repetido. Quanto mais você fizer esse movimento, mais as crenças vão ficar fixadas na sua mente. Se você fizer esse movimento comunicando coisas positivas, as crenças positivas vão ficar gravadinhas aqui. Se você fizer esse movimento manifestando, comunicando coisas negativas, as crenças negativas é que vão ficar. Então a escolha tá na sua mão. Mais pra frente a gente vai falar sobre esse poder de escolha, o livre-arbítrio e a autorresponsabilidade.